Meus amigos, hoje eu trago um review completo desse notebook que é o cavalo em relação a poder de processamento. Isso mesmo, é o notebook que tem o poder de processamento mais bruto disponível em sua faixa de preço, porque eu estou falando do novíssimo Acer Nitro 5 AN515-44 nessa versão com o novo Ryzen 7 4800H. Tá curioso para saber do que esse notebook é capaz? Tá curioso para saber as suas principais características, o que eu gostei muito, também alguns pontos em que eu não gostei? Então você chegou ao lugar certo, por isso seja muito bem-vindo. Eu sou o Thalisson Teixeira e aqui no canal você confere informação com imparcialidade sempre, especialmente para você do outro lado. Então se você não se inscreveu ainda, eu convido você para se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora chega de papo, chega de conversa, vai rodar a vinheta e eu já volto trazendo aqui tudo sobre esse notebook nessa análise completa. Galera, começando essa análise, eu não posso falar diferente, eu tenho que começar a falar do processador dessa máquina. Esse que tem a referência aqui é o Acer AN515-44R8HN. Ele que vem com o Ryzen 7 4800H, como eu falei no início do vídeo. E é um processador que você, esqueça aquela conversa que a AMD é ruim, esqueça aquela conversa que a AMD esquenta demais. Tudo que você já ouviu falar em relação aos processadores da AMD das gerações passadas, esqueça tudo agora em relação a essa nova geração, porque esse chipset ele é cavalo, é um desempenho bruto aqui em poder de processamento e você ainda tem, sabe o que? Um processador que não esquenta tanto. Se você analisar temperaturas, por exemplo, máximas que eu tive aqui nesse notebook, não ultrapassou 90 graus, não chegou a nem 90 graus, isso agora nessa semana que está bem mais quente, a gente está aqui com temperaturas ambientes em 34, 35 graus, com aquela sensação térmica bem quente, e você tem realmente um notebook com processador que trabalha de forma mais fria. Thalisson, comparando com o Intel, eu tive um Intel Core i7 9750H que chegava, era só executar qualquer coisa mais pesada, 100 graus facilmente, batia os 100 graus. E lembrando que esse processador da AMD, ele tem 8 núcleos físicos e 16 núcleos virtuais. Com isso, ele tem um desempenho bem superior até mesmo ao i7 décima geração, o 10750H, que também é voltado para alta performance. Aqui, nesse notebook, a gente tem um aparelho que está na faixa até às vezes abaixo dos R$5.000, mas que tem um poder de processamento superior a notebooks concorrentes da Intel, que ultrapassam até mesmo os R$9.000. Por isso, poder de processamento, essa máquina você vai estar muito bem atendida, você que vai editar vídeos, cara, isso é muito bom. Ele traz realmente um diferencial aí para você renderizar os vídeos e eu percebi isso na prática e já já eu vou comentar aqui sobre detalhes técnicos aqui, o tempo de exportação, por exemplo. Mas vamos falar do outro conjunto. Ele tem 8 GB de memória RAM DDR4, tem 3.200 MHz a frequência dela e ele aceita oficialmente até 32 GB, mas eu consegui colocar 40 GB, então eu acredito que ele aceite sim 64 GB de RAM com 2 módulos de 32 GB cada, porque eu coloquei um módulo de 32 e o de 8 e funcionou perfeito, ele reconheceu tranquilamente. Então 8 GB é pouco para uma máquina como essa, você percebe que é o gargalo do sistema. Inclusive, no playback, quando você vai renderizar vídeos, você vai editar vídeos no DaVinci Resolve, que é um programa pesado, se você tentar executar vídeos 4K para editar nele, você percebe que o playback às vezes dá uns lags justamente por falta de memória RAM. Não é falta de poder de processamento, não é em relação à GPU, mas sim a memória RAM que está limitada para você trabalhar com vídeos em 4K. Por isso a primeira recomendação que eu já vou dar aqui para você nesse vídeo: não perca tempo, você comprou uma máquina como essa, você quer comprar, se você comprar pode encomendar mais pelo menos 8 GB para ficar com 16, além disso você ativa o Dual Channel e na descrição desse vídeo eu vou deixar o link com a minha recomendação, foi a memória que eu escolhi aqui para colocar aí, tá perfeitinho, rodando muito bem. Mas vamos falar também agora do desempenho gráfico. Thalisson, ele roda jogos? Sim, tranquilamente, você vai executar os principais jogos aí atualmente com boa qualidade, ou seja, na qualidade alta, com bom nível de FPS,
Os mais exigentes podem diminuir a qualidade aí para média, para aumentar o nível de FPS, mas todos os jogos que eu executei, ele foi sossegado acima de 60 quadros por segundo na resolução Full HD. Então a experiência em jogos eu também me agradei bastante. E só para exemplificar aqui esses números, originalmente, sem colocar mais memória RAM, eu testei ele com games, por exemplo, o CSGO, ele teve um mínimo aí de 100 FPS na qualidade máxima disponível e ele chegou até 170 quadros por segundo, uma jogabilidade perfeita, suave, rodou muito bem. Nós temos também o Fórmula 1 2020, que eu consegui rodar também na qualidade alta, em Full HD e blizinho tranquilo, chegando aí 151 FPS e o mínimo de 123 FPS. Então rodou muito bem, não tive o que reclamar. Não esquecendo que com 8 GB ainda estava single channel, eu não coloquei o dual channel aqui porque eu queria testar e trazer para vocês de forma original. Vamos ainda também para o PES 2021. Eu tive aqui um máximo de 130 FPS e um mínimo de 115, ou seja, mais também um game que roda bem suave e bem tranquilo. E para quem tem curiosidade em relação ao Fortnite, eu sou muito ruim de jogar Fortnite. Galera, é um desastre. Mas eu consegui aí um mínimo de 64 FPS e o máximo de 90 FPS. Lembrando que os números, eu estava fazendo a gravação de tela e às vezes essa gravação rouba um pouco de performance, diminui. Se você estiver jogando sem gravar a tela, ele vai conseguir uma performance um pouquinho melhor. É claro que esses números também vão melhorar se você colocar mais um módulo de memória RAM, se você colocar pelo menos mais 8 GB para ficar com 16, como eu falei, e ativar o Dual Channel, você consegue um pouco mais de performance. E eu vou mostrar para vocês agora, na prática, essa performance que eu consegui. Eu esqueci de falar da placa de vídeo, mas o editor vai colocar, já colocou antes a placa de vídeo, a GeForce GTX 1650 Ti, mas falando sobre ela, ela tem 4 GB de memória dedicada do tipo GDDR6, que é a mais rápida disponível aí nessa categoria. Nós temos aqui a diferença de 8 para 16 GB. Quando eu renderizei um vídeo, eu trouxe esse vídeo para os outros notebooks como parâmetro e, por exemplo, com os 8 GB originais, o vídeo em 4K, ele demorou 133 segundos para ser finalizado. Foi um tempo rápido. A versão com Core i5 que eu testei do Nitro 5 demorou bem mais nesse mesmo vídeo. E a gente tem aqui com 16 GB de RAM, a gente tem apenas 107 segundos, ou seja, ele teve um acréscimo aí, foi até quase 30% mais rápido do que quando estava aí com apenas 8 GB. Para vídeos em Full HD, ou seja, o mesmo vídeo 4K, porém eu exportei ele em Full HD, a gente conseguiu 88 segundos com 8 GB de memória RAM e apenas 51 segundos com 16 GB. Então o acréscimo aí foi muito maior, a gente tem praticamente 70% mais rápido para exportar esse vídeo. E o arquivo não era leve, tá galera? Foi o arquivo da Fuji X-T4 gravado em 4K a 10 bits. Então, edição de vídeo, esse notebook eu gostei muito, é muito suave. Depois que eu coloquei 16 GB, o playback rodou perfeito, eu consegui exportar muito bem, com boa agilidade. É claro que se você trabalha profissionalmente com isso, a minha recomendação é você ir além de 16 GB para trabalhar mais folgado, se você trabalha com arquivos em 4K. Full HD, 16 GB é suficiente com sobras, mas 4K, acho que vale a pena você colocar 16 com mais 8 que já tem, e aí fica mais folgado. Vamos pular esse ponto de performance e entrar aqui em construção. Nesse ponto eu realmente não gostei em relação à construção, e já critiquei as outras versões do Nitro 5, e aqui não é diferente. Por quê? Ele é todo em plástico, você não tem material premium na construção desse notebook. Se você pressionar com um pouco de mais força na tampa da tela, você percebe que ela tem um leve afundamento. Se você pressionar também ali no meio do teclado, em algumas partes, um pouquinho mais de força, você percebe que ela dá aquela oscilação. Então a construção dele é simples. O design eu gostei, é um design arrojado. A iluminação, ela infelizmente não é RGB, só tem disponível aqui no vermelho. Porém, se você quiser, você pode desligar. Ela está ligada agora, mas você pode desligar facilmente ou diminuir a intensidade se você não quiser chamar tanto a atenção como fica assim com esse vermelho bem predominante. Mas o design eu gostei e a construção poderia ser melhor. Então fica aqui a minha crítica para esse, trazer nos próximos lançamentos uma construção melhor. Até porque se a gente vê lá o Aspire 5, o Acer bem mais simples, tem uma tampa em metal. Aqui, um notebook bem mais caro, a gente tem tudo em plástico.
Não faz muito sentido, né? Em tela eu fiquei muito satisfeito com esse notebook e vou explicar agora por quê. Primeiro, a taxa de atualização de 144 Hz, isso deixa uma fluidez melhor quando você vai utilizar o notebook no dia a dia. Você acaba não percebendo isso por vídeo, eu não consigo demonstrar essa fluidez por vídeo devido à limitação da própria câmera. Porém, você que já utilizou, você já pode comentar aqui confirmando, Thalisson, realmente uma taxa de atualização mais alta na tela dá uma fluidez melhor, dá uma jogabilidade para os gamers aí superior. E em relação à qualidade de imagem, ela é boa. Eu fiquei realmente satisfeito em relação à qualidade de imagem, a ângulo de visão, afinal de contas é um painel IPS de 15,6 polegadas com resolução Full HD. Entretanto, o brilho poderia ser maior, porque se você estiver sentado na sua mesa e tiver uma janela aberta no fundo, apesar de ser um painel antirreflexivo, você percebe alguns pontos, justamente não reflete, mas você percebe aquela iluminação lá na tela, justamente por o brilho ser de apenas 250 nits. Poderia ser uma tela com brilho aí de 350 nits para ficar bem bacana, ficar muito bom. Mas em geral, eu fiquei satisfeito sim com esse painel. É uma tela muito, mas muito melhor do que aquela do Acer Nitro 5 com o processador Intel que a gente tem review aqui no canal. Em conexões, esse notebook também agrada. Você tem USBs de última geração, 3 ao todo aí do tipo convencional e ainda tem o USB tipo C. Mas a tipo C, se você está curioso para saber se joga a imagem também, se você, por exemplo, pode conectar 2 monitores, um na tipo C e no HDMI, infelizmente isso não é possível. Apenas via HDMI você consegue conectar outro monitor, a tipo C fica limitado aí para transferências de dados ou recarregar outro dispositivo. Nós temos também Bluetooth e Wi-Fi 5.0 e se você usa ainda a rede via cabo, você tem o padrão Gigabit disponível aí, a porta dedicada para esse Acer Nitro 5. Então eu acho que ficou limitado a tipo C, deveria mandar imagem aí para ficar bem completo e dar a possibilidade de a gente conectar 2 monitores ao mesmo tempo. O teclado dessa máquina agrada, você tem um padrão ABNT2, então tem toda a acentuação, tem um C cedilha, ele é retroiluminado, você tem 3 níveis de intensidade da iluminação e você pode também desligá-la caso você prefira, então você tem uma digitação suave e macia, o que é muito bacana. E ainda falando desse notebook, nós temos em relação ao sistema de resfriamento que é eficiente, mas se você deixar ele ligado no máximo, ele vai fazer um barulhinho bem alto. Até mesmo quando eu estava jogando aqui, que eu deixei ele iniciando o jogo, meu pai disse: da onde tá vindo esse barulho? É esse notebook? Eu disse, é. Então os notebooks gamers em geral que tem 2 coolers, se você selecionar no máximo, você vai sim perceber esse barulho. Nada que um bom fone de ouvido com cancelamento de ruído ativo não resolva facilmente e aí você não escuta mais esses barulhinhos, mas é alto sim, você percebe. É claro que se você deixar configurado no automático, ele não vai ativar o cooler aí no máximo, a não ser que seja preciso. Mas eu particularmente, quando eu vou jogar, eu sempre deixo ele ativado no máximo para diminuir as temperaturas internas, mesmo que aumente aí o barulho dos coolers, é só a gente aumentar o volume do áudio ou usar um bom fone de ouvido com cancelamento de ruído ativo. Você também tem aqui nesse notebook uma bateria que para as tarefas diárias, para as coisas básicas do dia a dia, consegue uma autonomia bem decente aí, superando até mesmo 5 horas, claro, variando de acordo com o seu perfil de uso, de acordo com o que você está utilizando. Eu cheguei a facilmente chegar aí a 5 horas de autonomia e o Windows até me deu autonomia para passar de 10 horas. É claro que na prática, quando a gente vai mexendo, não chega aí nesse número, mas realmente bateria eu também fiquei muito satisfeito. É claro que depois de tudo que você ouviu, só falta eu falar para vocês. Thalisson, e aí, vale a pena comprar essa máquina da Acer? O Acer Nitro 5 AN51544R8HN? Bem, na minha opinião, sem dúvidas, é um dos melhores custo-benefício atualmente, se não o melhor custo-benefício aí para quem procura um notebook na faixa dos R$5.000. Ele que oscila entre R$5.000 a R$6.000, mas eu já mandei promoções dele até mesmo saindo por R$4.700. Thalisson, como eu faço para receber essas promoções? Na descrição desse vídeo tem um convite especial para o nosso grupo de descontos no WhatsApp e o Telegram. Então sempre que tiver promoções de verdade, de lojas confiáveis, eu mesmo vou enviar para você. Então
pega lá. Mas voltando a falar dessa máquina, nós temos aqui o maior poder de processamento, com um processador realmente muito forte, uma placa de vídeo que é suficiente para rodar bons jogos, os jogos atuais com facilidade em Full HD. Nós temos aqui também vídeos que você consegue editar, até mesmo vídeos em 4K, graças a esse conjunto, processador forte, com uma boa placa de vídeo. É claro que uma GeForce GTX 1660 Ti seria perfeito, mas o custo iria também elevar bastante. Então acho que a Acer casou bem. É claro que ter essa opção seria perfeito, porque aí quem tem um pouco mais de orçamento poderia optar e aí ter um casamento mais equilibrado. Nós temos 8 GB de RAM. É pouco, você vai ter que aumentar essa memória RAM para ter um conjunto equilibrado. 8 GB é o gargalo, sem dúvidas, aí em relação a essa máquina. Nós temos uma tela que é muito boa, 144 Hz, painel IPS, Full HD, eu fiquei satisfeito, mas não é perfeito, poderia ter um brilho superior. Nós temos uma bateria que tem boa autonomia no dia a dia, então eu consigo 4 a 5 horas para as tarefas corriqueiras, e isso para uma máquina que tem um hardware desse é muito bom, é bem positivo aqui nesse notebook da Acer. Por isso que de fato é um dos grandes custo-benefícios, é uma das grandes compras do momento no mercado brasileiro e eu posso recomendar de olhos fechados para você. Se você está em dúvida em comprar esses novos modelos da Acer, como esse daqui que tem o Ryzen 7, ou também o que está ali atrás dele, que é o modelo que tem o Ryzen 5 4600H, e aqui o Ryzen 7 4800H, você pode comprar de olhos fechados, que são realmente máquinas que entregam muito e cobram um valor justo, oferecendo um custo-benefício diferenciado. Eu gostei muito, é a minha máquina pessoal de uso no dia a dia e eu recomendo sim esse notebook e, na minha opinião, sem dúvidas, vale a pena sim comprar. Não esquecendo que na descrição desse vídeo tem as minhas recomendações para upgrade. Por exemplo, memória RAM, vai ter lá a recomendação da memória RAM que eu utilizei, que já estou utilizando aqui nessa máquina. E também, se você precisar de mais armazenamento, tem a minha recomendação para SSD NVMe. E aí, o que é que você achou dessa máquina? Você que já tem um notebook com os novos processadores Ryzen, comenta aí o que é que você está achando. E claro, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, porque esse conteúdo foi especialmente para você do outro lado. Ficou alguma dúvida? Quer saber alguma coisa em especial que eu não falei nesse vídeo sobre o notebook? Pode deixar o seu comentário que eu vou responder o mais rápido possível. Eu sou Thaleson Teixeira aqui do canal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.